Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar a respeito do outro. O outro pensa diferente de mim. E isso é um tema bem interessante, bem legal, porque a gente não para pensar por que eu tenho tanta, vou dizer assim, tanta vontade de tentar mudar a opinião do outro. O outro vem com uma opinião diferente e ainda se essa opinião diferente for totalmente contra a nossa opinião, por que a gente não aceita aquilo? A gente não para pensar isso. Por que eu não paro para aceitar? Eu paro justamente para poder questionar e para tentar convencê-lo, muitas vezes doutriná-lo na opinião dele. Mas será que a minha está totalmente certa? A gente já começa por aí. Ok, vamos partir do princípio que você realmente esteja correto e a outra pessoa esteja errada, vamos colocar assim. O que é que você tem a ver com isso? Por que é que você se intromete e você não tem a inteligência para falar, ok, deixa a pessoa pensar assim, é o pensamento dela. Muitas vezes a pessoa ela já diz para o que veio e ela fala, não, é isso mesmo. E por que isso incomoda tanto a gente? Claro que você vai dizer, pô, mas está errado, Jorge. Eu estou querendo corrigir ela. Eu quero corrigir para que ela aprenda, para que ela saiba. Perfeito? Você quer corrigir para que ela saiba. Mas você não pergunta uma coisa, será que ela quer corrigir? Será que ela está a fim de aprender? Porque se você tem uma opinião, vamos colocar de novo, errada a respeito disso, e você acredita que aquilo é uma verdade, aquilo é uma verdade para você. Aquilo não está errado. O mentiroso faz isso muito bem. Ele cria uma coisa ali para ele e ele não acredita que aquilo é mentira. Gente, parece uma loucura, porque você fala, pô, mentira é mentira. Mas a pessoa ela cria uma coisa tão mirabolante dentro dela que aquilo passa a ser a verdade absoluta. E entra uma cortina na cabeça dela. Ela não consegue ver a verdade. Porque a verdade para ela é aquela mentira que ela criou. Ela cria uma ilusão, ela cria um mundo dentro dela, através da cabeça, fala assim que é o certo. Por isso que a gente vê coisas assim, vamos intitular como absurdas no mundo, e você fala, não é possível isso. Que a pessoa está falando uma coisa dessa ou que ela está fazendo uma coisa dessa. É possível. Tanto é possível que ela está falando ou está fazendo. E você não tem poder nenhum sobre essa pessoa. Porque a gente esquece até do poder que nós temos conosco, em nós. Partindo desse princípio, quando o outro fala e você já sabe a predisposição do outro, é melhor que você fique quieto. Mas como é que eu vou ficar quieto? Como é que eu vou sossegar a minha mente diante de uma situação dessa? Eu não consigo. Você não consegue porque você também tem o mesmo pensamento. Tem situações que o outro aponta para você e você não aceita. E você tem a tua verdade absoluta. Agora, por que essa verdade absoluta ela está aqui dentro e eu não consigo abrir para um diálogo? Eu não consigo, pelo menos, entender e falar, olha, muitas vezes eu posso até dizer, ó, eu não conheço muito bem o que você está dizendo. Mas o que você está dizendo, eu não vou engolir, eu vou pesquisar, eu vou saber, eu quero aprimorar mais a respeito disso, eu vou estudar mais sobre isso e aí eu volto a discutir com você. Seria uma atitude supostamente coerente, mas não. A gente não faz, a gente entra numa guerra
E através dessa guerra, eu quero convencer o outro que eu estou certo e o outro quer me convencer que ele está certo. E ali muitas vezes a gente briga feio em cima disso, porque dois bicudos não se beijam. Então, a partir desse momento, você abre mão da tua inteligência, do teu conhecimento, da tua força. Agora, por que é que eu não consigo não me intrometer? Porque você não sente. É aquele famoso sentir que eu falo aqui há anos para vocês. Quem me acompanha há um tempo já sabe disso. Há anos eu falo, o sentir o meu espírito. Quando eu falo espírito, para quem está chegando agora, não é religião, eu não trabalho com religião. Então você sente o teu espírito, você sente. Então, olha aquela pessoa, muitas vezes eu percebo que ela só quer discutir, que ela quer vencer. Ela põe até assuntos assim nervosos, assuntos contraditórios, que é justamente porque ela tem necessidade de discutir, porque ela quer ganhar. E não importa, porque aí nesse caso os fins sempre vão justificar os meios, ou seja, não importa como for, mas eu vou ganhar, mesmo que for em cima de uma corrupção, de um erro, de um grito, de uma autoridade, né? Ou de um cansaço que fala, tá bom, tá tudo certo, mas eu ganhei. Se eu tô inteiro comigo e eu sinto o meu corpo, eu sinto o meu espírito, eu não entro nessa discussão. Porque eu já sei que a pessoa não está afim de aprender, ela só quer perturbar. E perturbar, que eu digo, é justamente na situação dela. Não é que a pessoa não presta, não é que a pessoa é isso, ou que a pessoa é aquilo, não. Ela simplesmente, como qualquer outro vício, ela tem a necessidade da discussão, da disputa e para que ela possa ganhar. Para que ela tente colocar o conhecimento dela, ou o suposto conhecimento dela. Isso acontece muito dentro da família, dentro dos relacionamentos que você tem, lá no trabalho, né? Benê, muito isso. Então a gente tem a confusão, a gente tem o rolo e a gente se mete nesse processo porque depois vem a energia de tudo isso. Você entra no rolo, você entra no astral da pessoa que já é pesado. Então eu estou olhando uma situação, eu sei que ali está apertado, eu sei que ali está ruim. Isso acontece muito dentro da política. Então você vê, economia ruim, lugar ruim, país ruim, tudo zoado, tudo mal, inflação lá em cima, e a pessoa ela vai lá e defende uma administração que está fazendo um mal, está fazendo uma administração ruim. Mas uns vão acusar que não gosta e percebe aquilo, outros vão defender que percebe aquilo de uma outra maneira. E ali a gente tem as confusões. Isso é muito claro dentro da política. Dentro do relacionamento também. Quando pega alguém de fora, fala, poxa, mas você está pegando aqui, você está pegando lá, você precisa melhorar. Né? Eu não abro mão disso tudo. Então tem uma ignorância ali, uma falta de conhecimento em cima disso. E ali você entra no astral tenebroso daquela situação e depois você não sabe por que dá tudo errado. Por que as coisas acontecem de uma forma que não vai de acordo com aquilo que eu quero? Porque o que você quer está na cabeça. E as atitudes que você coloca no dia a dia é do teu espírito, é da tua alma. Só que elas são, né, regidas por essa cabeça. O teu espírito, que é a tua essência, não gosta daquilo, mas você insiste em fazer aquilo. Porque a cabeça falou, pega mal. O espírito fala, dane-se, eu quero isso. Mas você vai lá, não pode. Então você se bloqueia. Você começa a travar a tua essência, você começa a não escutar o teu espírito. Toda vez que você fala, agora eu estou bem, eu estou tranquilo, você não está tranquilo. Você está no estado de relaxamento. Você largou a cabeça e começa a entrar em contato com o espírito, mas daqui a 5 minutos a cabeça volta. E aquela pré-ocupação, aquela pré-indisposição vem.
E ali você fica preso e amarrado naquela situação novamente. Porque você é preocupado, e preocupado é um sinal de responsabilidade de uma pessoa que realmente tem, assim, né, um zelo muito grande com aquilo que ela acredita ali dentro dela. Mas que por vezes não funciona desse jeito. E ali a gente vai, por incontáveis encarnações, trabalhando essa situação. Quando eu falo para você aqui que o outro pensa diferente de mim, escuta dentro da cabeça e fala isso para você. O outro pensa diferente. E escuta lá dentro da cabeça. Eu estou te ensinando a escutar o teu espírito, o teu corpo. Você vai ver que logo, mas não é possível, não pode. Então você tem um juiz ali dentro. Com toda certeza, mas absoluta certeza, você também não escuta os outros. Escutar os outros não é fazer o que os outros querem. Escutar os outros, muitas vezes, você tem uma dica importante para me dar e você vai, poxa, Jorge, olha, se você fizer assim, assim, de repente, eu estou escutando aquilo. Eu falo, olha, tem todo sentido, como já aconteceu inúmeras vezes. As pessoas falam uma coisa para mim, eu falo, olha, eu não tinha percebido, agradeço aquilo, coloco em prática, a pessoa até ela gosta, ela fica feliz, nossa, deu certo, que bom, eu pude ver isso. Então, a gente tem uma humildade para poder saber escutar. Mas eu tenho que sentir. Então a pessoa fala, aquilo toca no corpo inteiro. É meu espírito ouvindo. Nossa, faz todo sentido o que você está falando. Quando você fala assim, faz todo sentido, e aquilo dá uma sensação aqui dentro, isso é muito comum quando eu estou falando com as pessoas, que ela fala, nossa, você fala, e eu sinto aqui, mas na hora da prática, ela vai para a cabeça. Então a pessoa falou isso para mim, eu vou lá, coloco aquilo dentro da minha vida, faço aquelas alterações que ela viu que eu não estava vendo e dá tudo certo. Porque a vida coloca essas pessoas, por isso que nós vivemos em sociedade. Para que nós possamos trocar ideias um com o outro. Porque eu tenho coisas que vocês não têm, vocês têm coisas que eu não tenho. E um bate-papo assim como esse aqui, todas as manhãs, a gente consegue trocar ideias. E ali, um vai aperfeiçoando o outro, e o meu sucesso é o sucesso de vocês, e o sucesso de vocês também é o meu sucesso. E aí a coisa funciona no equilíbrio da natureza. Mas tem a gente no meio. Aí tem a gente no meio, a gente começa a fazer merda com a cabeça. Eu vou trazer um exemplo aqui para você que vai ficar muito claro. Você está ali bem sossegado. De repente você começa a ter uma dor de cabeça. E aquela dor de cabeça, ela vem, ela aumenta. Poxa, você estava muito bem até agora, sem nenhuma dor de cabeça. De repente, aquele famoso do nada, minha cabeça dói. Você não vai questionar de onde vem a cabeça, né? De onde está doendo isso, por que que dói, onde mexe, como dói, que tipo de dor. Você não para analisar. Você, se for muito forte, você já quer correr para a caixa de remédios, né? Ou para uma farmácia, ou para um médico para tirar aquilo já. Você sequer se preocupa porque é que aquela cabeça está doendo tanto. Porque não tinha nada, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma situação significativa que justifique aquela cabeça doer, ou aquelas costas, aquele corpo. Doer tem uma enfermidade em algum setor dele. Dor de cabeça é o mais comum. Aí você vai lá e se entope de remédio. Não, vou tomar um remédio, que brasileiro se automedica assim, tem farmácias em casa. Tem uma sucursal da farmácia ali, que tem tudo ali dentro. E começa a mascarar aquela dor que ele fala que curei, passou, quando na verdade não passou. Não é muito, né, raro você ver que a pessoa vai camuflando aquela dor e depois ela aparece com uma doença muito grave. Uma situação bastante complicada para resolver, porque ela foi camuflando aquilo. Ela sequer questionou por que aquela cabeça dói. Porque ela tem uma opinião formada sobre aquilo.
E o Jorge, eu posso afirmar isso com vocês com 100% de certeza. Porque há 20 anos trabalhando com pessoas, eu vi isso muito, muito. Eu vi isso acontecer. Não foi um casinho, dois ou isolado ali, não. Foram vários, um sem número de casos acontecendo isso. Eu vi, eu trabalhei com essas pessoas. Eu observei aquilo. Então, a gente para, olha, vê, mas não consegue entender. Mas aí eu quero que o outro entenda também a minha opinião. Se você não consegue entender por que a tua cabeça dói, você quer convencer o outro do quê? Se você não se convence do que você tem. Por quê, gente? Porque isso não acontece assim de eu convencer, senão ficaria tudo muito fácil. Você não teria responsabilidade nenhuma. O outro vinha, falava, fazia, dava a dica que você faz e acabou. Mas isso precisa ter um movimento teu. Você precisa movimentar e você precisa entender. Se você não entender, ou seja, não criar consciência daquilo, aquilo fica se repetindo na tua vida. Até que você crie essa consciência. Não adianta ninguém chegar de fora e falar enquanto você, nas carnes, no corpo, ali dentro, no teu espírito, não entender. Se eu falar para você que 2 mais 2 é igual a 5, na hora você vai falar, não, tá errado. 2 mais 2 são 4. Você criou uma consciência. A não ser que eu te convença para criar uma nova consciência que isso aqui é 5, que 2 mais 2 são 5, você não consegue mudar a tua opinião. Porque já está fundamentado aí dentro. E não tem nada que justifique que 2 mais 2 é igual a 5. Entendeu? Então, isso é o gerar consciência. Você nunca mais vai esquecer isso na vida. Nunca mais. Isso vai ficar com você. Então, você criou consciência, você não precisa ficar guardando, anotando na agenda com senha. Ficou ali, você já sabe, é automático. Por isso que eu falo para as pessoas que prestam vestibular, que vão estudar, e vão, eu preciso me matar, eu preciso ralar para estudar, porque tem que entrar, porque é muito difícil. Você já cria um drama para poder estudar. Quando, na verdade, se você criar uma consciência daquilo e você entender como é que funciona a coisa, aquilo nunca mais some da tua cabeça. Você entendeu a fórmula e você sabe aplicar a fórmula dentro do exercício qual for, acabou, você não precisa estudar mais. Você entendeu aquilo. Não precisa ficar ali em cima fazendo milhões e milhões de atividades, porque você já sabe aplicar, você entende o conceito da fórmula, você sabe exatamente como aplicá-la ali. Depois é só fazer conta. Se você sabe que 2 mais 2 são 4, então você vai ir muito bem. Você não vai ter problema nenhum com aquilo, porque você gerou uma consciência. Eu preciso falar uma outra língua. Eu preciso, já lascou. Porque você vai ter que. Não. Quando você se põe ali dentro e gera uma consciência que para eu falar qualquer outra língua é exatamente igual eu falar a minha língua nativa, acabou o teu problema. Você gera uma consciência, ali você vai estudar, vai se familiarizar, vai se envolver com aquela outra língua e a coisa vai acontecer naturalmente. E você, em pouquíssimo tempo, dependendo do seu empenho, você estará dominando aquela língua. Mas é difícil. Ela não é difícil, ela é diferente. Você não tem conhecimento dela. Então eu escrevo para você em alemão, em mandarim, né? Em francês. Se você não teve contato com isso nunca, você vai falar é difícil. Não, não é difícil, é porque você não sabe. Você nunca viu. Tá tudo escrito em inglês. Tá tudo escrito em inglês. Você não domina o inglês, você não sabe, acabou. Agora, se você vê lá a placa fast food, você sabe exatamente o que é. Express, você sabe bem o que é. Hambúrguer, você sabe, é automático, você não precisa estudar ou procurar lá no tradutor o que quer dizer aquilo. Então, quer dizer que você já fala o inglês. Você só não tem consciência disso.
e aprimorar e conhecer. Ah, mas é a cadeira. Eu não sei como é que fala cadeira em inglês, claro, você nunca pesquisou, você nunca soube. Mas hambúrguer você sabe. Então você criou a consciência do hambúrguer, mas não criou da cadeira. Quando você criar da cadeira, a cadeira vai ser fácil para você também. Então essa forma de pensamento, você entende que é única e exclusiva minha. Quando eu tento jogar isso para o outro, e o outro não está preparado, eu tenho conflito. Por isso que os tidos como grandes mestres da humanidade falavam, você não pode passar o conhecimento, porque o conhecimento não é para todos. E eu demorei um tempo para entender isso. Falei, poxa, se passasse conhecimento, todo mundo com conhecimento, a coisa ia ficar muito boa. Não. É como o dinheiro. Pô, dinheiro para todo mundo seria muito bom, né? Seria legal. Mas tem gente que não sabe ainda lidar com o dinheiro. Então, o que seria supostamente bacana, você vê que quando a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, ela despiroca. Ela não tem aquela maturidade. É como uma criança. Uma criança você não pode dar tudo, porque se você der tudo, ela não tem maturidade para aquilo. Ela quebra, ela destrói, ela não sabe usar aquilo, muitas vezes até machuca. Então ela tem que ir em doses homeopáticas conforme ela vai criando consciência. Conforme a necessidade daquela criança, você vai alimentando ela com aquilo que tem a necessidade, não o que ela quer. Porque o que ela quer, na maioria das vezes, não é o que ela precisa. Leva isso para o mundo adulto e eu deixo para você analisar. Tudo que você quer na cabeça não é o que você precisa. E aí você entra num conflito porque os outros não te entendem. E você quer doutrinar o mundo, mas você não quer escutar a palavra do mundo. E você viu lá na internet, você leu num livro e você já sai pelo mundo pregando aquilo que muitas vezes você não faz na tua vida. Sem dar o direito ou o devido respeito ao outro que não chegou de repente no grau de conhecimento que você chegou. Não é porque você chegou na faculdade que o do ensino médio é inferior a você. E a gente faz isso na vida. Não, porque eu sei. Ok, parabéns, que bom que você sabe. Agora deixa o outro aprender. Porque você também não nasceu sabendo isso. As tuas experiências te levaram lá. Mas quando isso entra no âmbito familiar, né, dos entes queridos, aí que lasca. Porque você já reparou quando você fala dos outros, onde você não tem um apego emocional, você senta a lenha. Mas quando isso acontece dentro do teu âmbito familiar, das pessoas que você supostamente ama, o papo é diferente. Então, você também não criou consciência. Por isso que você traz encrenca para a tua vida. A encrenca ela vem porque você é encrencável. Só que você ainda não teve consciência disso. Entender que o pensamento do outro é diferente, que ele pensa assim diferente de mim, é a grande chave para você deixar de lado e parar de querer cuidar e resolver e deixar o mundo mais lindo, maravilhoso, e querer resolver a problemática humana e cuidar apenas de si. A cabeça ela já vai chegar e falar, ai, mas isso é egoísmo, temos que ajudar o outro. Não! Eu só vou ajudar quem é ajudável. Se eu tiver a condição, eu posso ajudar e deixar a pessoa fazer. Ok? Se tocar aqui no meu espírito, se eu sentir aquilo, não é cabeça, é sensação. Tem vezes que eu tô vendo a pessoa se lascar lá, mas eu não sinto absolutamente nada. Eu não vou pôr a mão ali, eu me respeito. Mas você tinha tudo e poderia ter ajudado e não fez. É, não fiz porque eu não senti. Você é um egoísta. São seus olhos, querida. Eu me respeito. Não é porque eu posso fazer que eu tenho que fazer.
E isso tem que ficar muito claro. Eu sei que aqui tem uma barreira gigantesca dentro de você, que você não pode. Você tem que ser o lindo, ou você tem que ser a linda, e não pode dizer não para ninguém. Mas pode observar. Toda vez que você ajudou alguém na cabeça, na caridade, ou você não estava nem muito a fim de fazer, mas eu vou fazer porque senão, você se lascou. Inclusive, essa pessoa muitas vezes acusou você. Quando ela pôde, ela puxou o tapete. E você guardou uma mágoa, um rancor, né? Aí dentro, uma tristeza que no futuro se transformou num câncer. Aí vem as doenças, a problemática humana. Porque eu me meti onde eu não precisava me meter. Se eu não sentir, gente, eu não faço. Por quê? Porque não sou eu que tenho que fazer aquilo. Serão outras pessoas que ajudarão aquela pessoa. Embora eu tenha todos os recursos e condições que eu poderia fazer verdadeiros milagres na vida daquela pessoa, se eu não sentir, eu não posso fazer. Não é assim que Deus faz? Não é o pai? Não cuida? Mas por que tem filho na rua? Por que tem gente passando fome, morrendo, sofrendo, com dores, com doenças, com chagas terríveis? Porque o pai não cura todo mundo. Ele só cura quem é curável. Que as pessoas falam é porque não tem fé. Não depende de fé. Depende de consciência. Porque fé, principalmente no Brasil, fala que o brasileiro não tem fé, ele tem necessidade. Dependendo do que ele precisa, ele vai em tudo. Para garantir, né? Fui lá, fiz os negócios lá, vamos ver. Só para garantir, se um não der, o outro dá. Se um não funcionar, esse santo eu já rezo pro outro. Fé mesmo ali na coisa? Ninguém. Eu, pelo menos, não conheci. Ninguém que tivesse isso assim, né? Que banca muito aquilo. Sempre dá uma rateada no meio do caminho. Então, pessoal, esse áudio aqui é para que você reflita um pouquinho. E reflita bastante. O outro pensa diferente de mim. E eu não tenho que me intrometer nisso. Caso contrário, eu também danço. Os exemplos aqui foram bem claros, bem cotidianos, para que vocês entendam isso. E para que vocês façam toda a diferença na tua vida, não na vida do outro. Deixa o outro em paz. Para de incorporar no outro. Para de ser o obsessor vivo das pessoas. E comece a olhar mais para você. Cuidar mais de você. Sentir mais em você. Você vai ver como a tua vida melhora e melhora muito quando você faz isso. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo e até a nossa próxima reflexão.